Quando o Império tombou sob o peso das próprias muralhas, a Europa mergulhou em névoa. Não era o fim do mundo, mas o adormecer de um certo brilho. As luzes das cidades tornaram-se velas nos mosteiros e a palavra escrita refugiou-se nos claustros. O que antes se construía com mármore, agora se ergue em pedra úmida, e sob o som das badaladas, o homem reaprende a esperar. A religião tornou-se o eixo invisível que regulava os dias, os desejos e os pecados. O cristianismo espalhou-se por vilarejos e tronos, transformando a cruz em bandeira e o templo em tribunal. A vida era vivida como passagem e o corpo como prova. O céu era o prêmio, o inferno, a ameaça, e os santos, os mediadores. No Oriente, o islamismo crescia, oferecendo ciência, filosofia e fé a um só tempo. O mundo, embora dividido, ajoelhava-se diante do sagrado. Alimentar-se era tarefa incerta. As colheitas dependiam do clima, da paz e da bênção divina. O pão escuro, as hortaliças, o leite, as aves e as raízes formavam a dieta comum, simples e cíclica. Em tempos de fome, comia-se o que havia. A expectativa de vida permanecia baixa, entre 30 e 45 anos, ceifada por guerras, partos e doenças invisíveis. A peste negra viria como sombra sobre tudo, recordando ao homem a sua finitude. A saúde era precária e cheia de fé. Médicos usavam sangrias, ervas, orações. O corpo era visto como templo, mas também como prisão. As doenças vinham de desequilíbrios, mas também de castigos. A medicina evoluía nos centros islâmicos, enquanto na Europa ela oscilava entre a tradição e o temor. A palavra ainda respirava, agora em latim, árabe, hebraico, grego e outras línguas que ganhavam forma. Manuscritos eram copiados à mão, protegidos por capas grossas e orações silenciosas. A linguagem era privilégio de poucos, mas nas canções dos trovadores descia ao povo e florescia nos becos como esperança. As ferramentas tornaram-se mais precisas, ainda que modestas. Arados, moinhos, armaduras, instrumentos de navegação. A tecnologia era rudimentar, mas incansável. Em cada avanço, o homem aproximava-se da terra, da água, da madeira e do ferro, como um artesão que não desiste do mundo. A organização social era rígida como os castelos que vigiavam os campos. Nobres, servos, clérigos, cada um em seu lugar, cada dever como um fardo inevitável. O feudalismo estabelecia vínculos de lealdade e servidão, mas também de proteção mútua. Era um pacto entre fraquezas e forças. A vida acontecia dentro dos muros, e a liberdade era o nome de um ideal ainda distante. A consciência humana estava aprisionada entre o medo do pecado e o desejo de redenção. Mas mesmo ali, no silêncio das catedrais ou nas páginas iluminadas por monges, brotavam pensamentos que resistiam. A filosofia escolástica, embora submissa à fé, abria caminhos para a razão. Era como se o homem sussurrasse perguntas entre as rezas. A relação com a natureza era paradoxal. Ela era dom, mas também ameaça. As estações regiam tudo. A terra era abençoada, mas improdutiva. O campo era fonte de vida, mas também de isolamento. E nas florestas moravam lendas, perigos e o desconhecido. A economia era local, agrária e baseada em trocas. O comércio renascia aos poucos nas cidades muradas. Feiras e mercados reuniam artesãos, viajantes, moedas de prata. Surgiam as corporações de ofício, os primeiros bancos, as caravanas que cruzavam desertos e continentes. E apesar de tudo, o homem se multiplicava. A população mundial oscilava entre 300 e 450 milhões de pessoas. O mundo ainda era vasto, mas os caminhos começavam a se conectar. De Jerusalém a Timbuktu, de Veneza a Bagdá, as ideias viajavam com mercadores e peregrinos. A Idade Média não foi apenas um tempo de escuridão. Foi um longo entardecer onde algumas luzes permaneceram acesas. Nelas, o ser humano cultivou com paciência a chama que voltaria a iluminar o mundo. E entre guerras, orações e canções, o homem aprendeu a esperar o amanhecer.